Voz Araraquarense. Cobertura das eleições 2020, com o repórter mirim Arthur Gimenez Prado. Apoio Unique Hall, Cris Impressões, Cris Refriar e Zito Alimentos. Para você que nos acompanha pelo Instagram, Facebook, YouTube, eu sou Arthur Gimenez Prado, está no ar o Voz Araraquarense 2020, cobertura das eleições, 2020. Começando aqui mais uma sabatina, mais uma entrevista. Hoje temos aqui o atual prefeito de Araraquara, candidato à reeleição, Edinho Silva, pelo PT. Boa tarde para a gente, Edinho. Boa tarde, Arthur. Posso tirar a máscara? Claro, fique à Você vontade. está aí com uma máscara potente. Como é que chama esse tipo de máscara mesmo? Protetor facial, vamos chamar assim. É melhor que o inglês, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar exemplo para quem está nos assistindo, dá o microfone aqui, ó, vocês estão vendo. O Arthur está todo ele ali paramentado, por isso que eu tirei a máscara, nós vamos higienizar o microfone. Primeiro, Arthur, eu quero te dar os parabéns, porque é muito legal isso que você está fazendo. O Arthur, gente, vocês conhecem, vocês frequentam a página dele, tem 13 anos. 13 anos, um menino de 13 anos, preocupado com os rumos da cidade, preocupado com os projetos para a nossa cidade. Um menino de 13 anos querendo ouvir o que os candidatos têm a dizer. Arthur, você é um fenômeno. Você é um fenômeno e estou muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo. Quero conversar muito com você, não só agora nas eleições, quero conversar muito, independente do resultado também da eleição. Porque tenho certeza que você é um exemplo a ser seguido por outros meninos, meninas, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, porque você está exercendo a cidadania de forma espetacular. Parabéns. Agora eu passo o microfone para você? Então nós vamos higienizar de novo. Vocês estão vendo? Pronto. Bom, quero agradecer os elogios, eu fico honrado. Agora vamos começar então falando de saúde, que é uma pasta muito importante, principalmente agora na pandemia. Araraquara foi referência, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, destaque em diversos jornais do Brasil, até na França também, né, Ginho? No Libération. La Libération. Libération. Temos que dar um sotaque francês. Libération. La Libération. Um abraço para vocês. Não deve estar assistindo, mas abraço mesmo assim. O que você pretende, já o que você fez no atual mandato, né? O que você pretende fazer para a saúde, que está sendo um exemplo, a Araraquara está sendo exemplo na saúde para o mundo inteiro no seu próximo mandato? Vamos facilitar. Vocês já estão eletados de protetor facial, então, gente, não chega nada aqui, nem uma gotícula, então não vou higienizar toda hora, não. Arthur, eu penso que nós temos a lição de casa, né? Araraquara fez a lição de casa. O que é a lição de casa? Nós colocamos o ser humano em primeiro lugar. O mais importante é salvar vidas. Essa foi a concepção da nossa gestão. Por quê? Você que está nos assistindo. Ninguém tinha um manual, né? Não veio o manual junto à pandemia. A pandemia veio sem manual, né? A gente não sabia como lidar com ela. Nós fomos aprendendo a lidar com ela. E como que nós aprendemos? Colocando a vida em primeiro lugar. Então, tudo que salvava vidas, a gente considerava importante, né? E nós fomos construindo um caminho, construindo um protocolo, construindo uma forma de lidar com a doença. E o que foi importante em tudo isso? A gente tinha que achar quem estava doente, né? Não só aquele sintomático que ia procurar a prefeitura, mas a gente tinha que achar aquele que não estava sintomático e que poderia estar passando a doença para outras pessoas. Como que a gente descobre isso? Exame. A gente só consegue enxergar onde a doença está se a gente fizer exame. Então, nós criamos uma estrutura de exames, junto com a Uniara, junto com a Unesp. A Uniara, teste rápido. A Unesp, teste... Você sabe o que é SWAB? Aquele
Você já enfiou aquele cotonete no nariz? Aqueles que vão até o cérebro? Aquele que vai até o cérebro. Ainda não. E aquele que vai até o estômago. Você já viu? É terrível aquilo. E eu faço sempre, né? Porque como eu estou muito exposto o tempo todo, frequentando os lugares, aquilo é terrível. Você chora. Literalmente você chora. Então, aquele exame a gente faz e manda para a Unesp. E o exame sai muito rápido, porque quando a gente mandava para Adolfo Lutz, demorava semanas, né? E às vezes quando voltava, o paciente já tinha passado a doença para outros, às vezes tinha agravado. Então essa parceria foi muito importante. Você ouviu falar o que é antígeno, Arthur? Antígeno? É. Eu vou explicar. É um exame que também enfia o cotonete no nariz, no cérebro, né? Melhor dizendo. E na garganta, mas não é na garganta, é no estômago. É um exame que também só que você detecta a proteína gerada pelo Covid. Quando o Covid ataca a célula, ele gera uma proteína. Então, esse teste do antígeno, ele descobre se o paciente está com a proteína do vírus ou não. Esse exame sai em 2 horas. A prefeitura investiu. Nós alugamos a máquina e pagamos o exame. É um exame caro, mas nós priorizamos os pacientes com mais de 50 anos e os pacientes que têm doenças crônicas. Por quê? Quanto mais rápido a gente souber que o paciente de 50 anos tem a doença, mais rápido nós vamos cuidar dele. E mais rápido nós vamos tirar ele, né, de estar mantendo contato com outras pessoas. Então, a prefeitura tomou uma série de medidas, fizemos essa estrutura de exames. Não tem nenhum paciente que bata a porta da UPA da vila que não faça exame. Não tem nenhum. Né? E fizemos o hospital de campanha, que é para a gente ter garantia de que não ia faltar leitos em Araraquara. Por quê? Quando a doença chegou no Brasil, nós olhamos para a Europa. O que estava acontecendo na Europa, Arthur? Um monte de gente morrendo por falta de leito, de cuidados. Agora mesmo, né, a segunda onda na Europa, você que... Esse menino é muito bem informado, gente. É um absurdo. Só um adendo aqui. Está tendo, agora na França, né, que teve um atentado ontem, né, na quinta-feira anterior à gravação dessa entrevista, vai ter a segunda quarentena total, né? Como é que eles falam? O segundo lockdown na França. Vai ter lockdown na França, vai ter lockdown na Alemanha, Portugal está vivendo uma situação difícil e a Bélgica não tem leito, está transferindo pacientes para outros países. Então, o que nós enfiamos na cabeça? Para a gente salvar vidas em Araraquara não pode faltar leitos. Para não faltar leitos, vamos construir o hospital de campanha. Né? E, graças a Deus, Araraquara virou referência para o Estado de São Paulo, a menor letalidade para o Estado de São Paulo, uma das menores letalidades do Brasil e virou referência para o mundo. Tanto é que La Libération, né? O sotaque é importante. Outro dia eu falei Libération, me chamaram... Não é Libération, é Libération. É o sotaque francês, tem que fazer quase biquinho para você falar em francês. Mandou repórter para cá, ficou andando com a gente, andando com as nossas equipes, porque nós temos equipe que faz visita domiciliar quando o paciente fica doente, tem equipe que depois fica telefonando para casa para saber a situação do paciente. Então, eu penso que a estrutura de saúde de Araraquara funcionou bem. Agora, podemos fazer muito mais. Nós vamos reabrir o pronto-socorro do Melhado. A semana que vem, o pronto-socorro do Melhado já vai estar atendendo paciente de Covid-19, porque nós estamos devolvendo o templo Mormon. Não sei se você passou ali em frente à UPA da Vila, nós fechamos a rua, né, ligamos com o templo, e o templo virou leito de enfermaria para o paciente que aguarda o exame. Agora nós estamos devolvendo, porque é justo, a igreja já nos ajudou muito, é justo que a gente devolva o templo para que a comunidade também, dentro das normas, de forma muito contida, retome também as suas atividades religiosas. E o que é que vai substituir esses leitos de enfermaria? O pronto-socorro do Melhado, que depois da pandemia, lá será um centro de diagnóstico, Arthur. O que significa isso? Significa que o paciente, em vez de ficar na UPA esperando diagnóstico, ele vai lá para o pronto-socorro do Melhado, lá nós teremos tomógrafo,
eletrocardiograma, nós vamos fazer ultrassom, nós vamos fazer endoscopia, vai ter laboratório, raio-x, enfim. Lá o paciente entra, vai ficar internado com qualidade, com dignidade e vai fazer exame. O que isso vai significar? Que o paciente que antigamente precisava ser internado na Santa Casa para fazer exame não vai precisar mais. Vai sobrar leito na Santa Casa para as urgências que de fato precisam do hospital. Grande desafio para nós na saúde. Passando a pandemia, nós enfrentarmos a fila de exames. Porque durante a pandemia, muitos hospitais, clínicas, pararam de fazer exame, e a gente entende porque não podia aglomerar pessoas. Agora nós temos que enfrentar também a fila de cirurgias eletivas. E nós aprendemos, com a pandemia, que essas equipes que fazem consulta em casa têm que continuar, porque foram importantes, e a telemedicina, onde o médico liga para o paciente que está doente, também tem que continuar, porque deu muito certo. Mas eu estou muito otimista com a saúde de Araraquara, Arthur. Nós pegamos a saúde de Araraquara numa situação muito difícil, faltando medicamento em posto de saúde, as UPAs, se a gente lembrar, é que você é muito novinho, né? Naquela época, em 2016, você era mais novinho ainda, né? Mas as UPAs, precisava o paciente muitas vezes chamar a polícia na porta da UPA por falta de atendimento. Enfim, mas tudo isso nós consertamos, aí Araraquara virou referência no combate ao coronavírus. Tá bom? Muito obrigado pela pergunta. Tá bom? E pela interação, né? Que vocês viram que além de perguntar, ele interagiu, já contribuiu com a situação que a Europa está enfrentando. Esse menino é diferente, gente, presta atenção nele. Vamos higienizar? Vamos lá. De vez em quando a gente higieniza aqui, gente. Eu espirrei errado. Aí. Agora sim. Bom, agora vamos falar de educação. No seu plano de governo, fala sobre a ampliação de vagas da educação infantil, né, das creches, e também ampliar a educação em tempo integral na nossa cidade. E uma parte que eu me interessei bastante, que eu nunca vi em nenhuma proposta de nenhum candidato, é inserir a temática de cuidados e prevenção aos maus tratos aos animais. Como seria esse projeto, esses projetos que eu citei, e os seus outros para a educação? Você já ouviu falar de orçamento participativo? Orçamento participativo que nós trouxemos de volta de 2017 para cá, porque enquanto eu fui prefeito em 2008, ele funcionou. Depois, infelizmente, do mesmo jeito que fecharam o pronto-socorro no Melhado, acabaram com o orçamento participativo, né? A saúde passou por todo esse problema que nós estamos falando, problema de manutenção na cidade, enfim. Nós trouxemos de volta o orçamento participativo, porque jamais deveriam ter acabado com o orçamento participativo, onde é o povo que diz para nós o que é importante. Então, ao invés do prefeito achar que ele é o dono da verdade, que ele é o sabichão, que ele sabe tudo, né, a gente vai e pergunta para o povo o que é importante aqui nessa região. E o povo diz. E o que passou de mais importante no orçamento participativo esses anos todos, Arthur? Educação, Arthur. Está vendo como o povo é sábio? Nós investimos, dos 60 milhões do orçamento participativo, 33 milhões foram investidos na educação. Onde? Região do Vale Verde. Entregaram 5 mil casas, sem nenhuma creche, sem nenhum posto de saúde, sem nenhuma escola, sem nenhum CRAS, portanto, sem nenhum poço artesiano nem reservatório de água, amigo. O povo sofreu com falta de água lá. Mas agora nós já perfuramos 2 poços artesianos naquela região norte, construímos reservatório e não tem mais falta de água. E construímos outro poço com reservatório lá na região de Vitório Desante. Mas o orçamento participativo decidiu pela educação. Então nós construímos unidades lá na região do Vale Verde, vamos construir agora mais um CR, vamos construir mais uma escola em parceria com o governo do estado, tudo decidido do orçamento participativo. E vamos começar mais uma unidade de educação infantil lá no São Rafael. E reformamos e ampliamos, nós vamos chegar a 15 CRs,
para ninguém achar que eu estou falando número aqui, ó, porque eu lembro de memória, hein? Vale do Sol, no Jardim das Estações, lá no Cruzeiro do Sul, Ieda, né? A vereadora Tainara está aqui acompanhando a gente, né? E ela ajudou muito a levantar dinheiro para esse CR lá da região do Cruzeiro do Sul, do Cruzeiro do Sul. Aí mais Yolanda Ópice, aí mais Vila Vicentina, né? Agora nós vamos começar agora também nós temos mais 11 projetos de CRs que nós vamos começar a licitar agora. Enfim, são 33 milhões de reais em educação. Com esses investimentos, nós acreditamos que nós vamos zerar a fila de 0 a 3 anos. Por que nós acreditamos? Porque com a pandemia, nós também achamos, Arthur, que muita gente que está na educação privada vai migrar para a educação pública. Então, mesmo com todos esses investimentos, se eu me dei também, nós vamos começar a reforma e ampliação agora. E também no Hortência, eu estou lembrando, eu vou lembrando aqui. E tudo obra do orçamento participativo. A gente acha que muita gente pode ir para a educação, e Jardim Imperador também. Jardim Imperador também. Eu vou lembrando, eu olho para você, fico pensando como esse menino é inteligente, aí eu lembro de educação, aí eu vou lembrando o quanto que a prefeitura investe em educação, eu vou lembrando dos CEAs. Mas, enfim, Arthur, nós achamos que muita gente pode sair da educação privada e ir para a educação pública. Essa é a nossa única dúvida, se nós vamos zerar. Mas se não zerar, vai ficar próximo de zerar, e se não zerar, nós vamos atrás para zerar. Outra coisa, essa escola lá do Vale Verde vai ser educação integral. Educação integral, porque nós queremos ampliar a educação integral em Araraquara. Tá? E você falou de temas transversais na educação. Um deles é a questão do cuidado animal. Por que, Arthur? A prefeitura gasta, por ano, 2 milhões de reais para que a gente pegue animal abandonado, para que a gente cuide desse animal abandonado e para que a gente tente a adoção desse animal abandonado. Nós temos que aumentar a nossa consciência de que o animal não é um bichinho de brinquedo, que você pega, ele filhotinho, bonitinho, ele cresce, você pega e joga fora. O animal é um ser vivo, né? O animal merece o nosso respeito e o nosso cuidado. Nós temos que aumentar a consciência. E qual a melhor fase para você melhorar a consciência das pessoas? É na educação, é quando ela está estudando. Como nós temos que melhorar a consciência também em relação à natureza, Arthur, ao ser vivo e aos nossos recursos naturais, às nossas matas, aos nossos rios. Você viu recentemente que Araraquara puseram fogo em tanta reserva da prefeitura, no Pinheirinho, que nós estamos recuperando as matas de cerrado, que é a mata natural de Araraquara, nós invadimos o cerrado. Né? Somos nós que somos os intrusos. O cerrado é a mata natural da nossa região. Puseram fogo no Parque do Basalto, Arthur. Nós gastamos R$ 1.800.000 para recuperarmos o Parque do Basalto, para que a gente devolva o Parque do Basalto para a comunidade. Puseram fogo de forma criminosa. Puseram fogo num colchão, que a Guarda Municipal, eu fui lá, você acha ainda restos do colchão, e jogaram o colchão para que pegasse fogo no parque. Puseram fogo lá na cabeceira do boi. Nós, graças a Deus, a Guarda Municipal pegou um rapaz que ninguém consegue explicar, pôr no fogo lá atrás do shopping, lá na região do Jardim Lupo, né, naquela região lá, atrás do Jaraguá, pondo fogo. Enfim, nós temos que melhorar a consciência também da população, que cada mata que a gente destrói, cada mata que a gente agride, é a nossa casa que nós estamos destruindo, é o lugar que a gente mora. Cada córrego que a gente joga lixo na margem dele, quando chove esse lixo vai para dentro do córrego, as nossas reservas de água que nós estamos destruindo. Você sabia, depois você faz uma busca,
com a tua genialidade. Você sabia que na década de 90, a represa das Cruzes, que é aquela, sabe a represa quando você vai para Bueno, representava 60% do abastecimento de água de Araraquara? E hoje ela não representa 10%. Por quê? A represa está assoreada, ou seja, quando nós vamos começar agora, dia 3, começa uma obra importante de recuperação da represa. Nós investimos 60 milhões de reais só em políticas ambientais no município. Uma delas é a recuperação daquela represa. Por que a represa foi destruída? De tanto lixo, entulho, né, e terra que jogaram nas nascentes. Então, nós temos que melhorar a consciência ambiental. E onde é que nós melhoramos a consciência ambiental? Investindo na educação, para que, além da criança aprender a ler, escrever, saber matemática, história, português, aprenda também a ter consciência, respeito aos animais e respeito aos recursos naturais. Falei demais. Bom, você já praticamente respondeu a minha pergunta, né? Falando já aí nessa parte do meio ambiente. O Parque do Basalto, que vai ter sua reabertura após a pandemia, né? Eu queria que você falasse um pouco do projeto poderíamos dizer, da revitalização do Parque do Basalto, né? E do meio ambiente aqui em Araraquara, a questão do Parque Pinheirinho, que todo mundo, não só na nossa cidade, mas em nossa região, conhece o Parque Pinheirinho, vai passar os finais de semana lá, e o que o governo Edinho, com o seu vice Damiano, pretende fazer para o próximo mandato, caso for eleito, em questão ao meio ambiente. Tá bom. Eu estava falando para você que a gente chegou a investir agora 60 milhões de reais. Eu vou dizer onde. Em 2017, quando eu cheguei na prefeitura, a estação de tratamento de esgoto estava destruída. Né? A eficientização da estação, é um nome forte, né? Eficientização. Sabe o que significa? Que a água não estava saindo limpa. Essa palavra imensa, Arthur, só para dizer, a água não estava saindo limpa. Por quê? Quando o esgoto chega na estação, você já viu a estação? Já. Você já foi visitar? Lá dentro não, mas lá ali fora. Ah, vamos visitar, eu vou com você. Combinado? Vou mostrar para você. A gente convida a Tainara para ir junto ou não? Minha parceira. Tua parceira? Tua parça? Minha parceira. Então tá, então a gente leva ela junto. Como é que funciona? O esgoto entra, né, o esgoto da cidade, tem uma peneira para segurar o que é sólido. Aí entra só o que é líquido. Né? Aí ela cai, esse esgoto cai em umas represas, que tem aeradores. O que são aeradores? É tipo, vou falar aqui, ó, o pessoal da área vai ficar bravo comigo, mas só para o pessoal entender, é como se fosse um liquidificador que ficasse batendo, uma batedeira, vai. Fica batendo lá dentro daquela represa o esgoto, para quê? Para jogar oxigênio, porque o que tem no esgoto? Bactéria. Quem é que vai comer o que tem de orgânico no esgoto? A bactéria, porque ela precisa de orgânico. Então você fica dando oxigênio, porque se não tiver oxigênio ela vai morrer, certo? Então você fica batendo, e a bactéria vai se alimentando. Aí você passa para outra represa, que também você continua o mesmo processo. E aí chega um momento que fica mais líquido do que sólido. E aquilo que fica é um lodo que ele decanta e vai para o fundo da represa. Aí você joga essa água para um outro sistema. Sim, em síntese, para não ficar falando muito. Lá no final o que acontece? A água sai limpa. Ela sai mais limpa da estação do que a água do rio, que é o rio Jacaré-Pepira. Né? A gente tem duas bacias em Araraquara importantes, a do Ouro e a Bacia das Cruzes. Né? Elas se encontram para baixo da rodoviária ali, na margem da Via Expressa, e caem e vai em direção ao Jacaré-Pepira. Caiu no Jacaré e ela vai embora para a Bacia do Jacarezão, que é a Bacia do Tietê. Então, essa água cai limpinha. O que aconteceu em 2017? Nós estamos jogando esgoto no rio, porque não deram manutenção na estação de tratamento de esgoto. Nós recuperamos toda a estação de tratamento de esgoto, Arthur. Toda ela.
nós estamos acima do nível aceito pelos órgãos fiscalizadores. Onde mais nós investimos dinheiro? Recuperação dos nossos córregos. Nós recuperamos todos os córregos de Araraquara, os mais importantes. Tem alguma obra da prefeitura de recuperação. Você viu o Tanquinho? Sabe o córrego Tanquinho que está lá no Céu Me Dei? Você foi visitar? Ah, outro lugar que nós vamos junto. Vamos fazer um tour ambiental em Araraquara. Se quiser, você convida a Tainara, tá bom? Pensa. Depois você não precisa falar agora, cria constrangimento, tem um monte de gente assistindo nós aqui. Então, nós vamos lá no córrego Tanquinho, para você ver o que a gente fez de uma obra de recuperação lá. Córrego do Pinheirinho. Passa ali no Parque São Paulo, você vai ver a obra que nós estamos fazendo de recuperação do córrego, e o córrego do Pinheirinho é o que passa no Parque do Basalto. Nós recuperamos as represas municipais, todas. Enfim, são 60 milhões de reais investidos nessas obras de recuperação ambiental. E o Parque do Basalto, em 2017, quando eu cheguei na prefeitura, o parque, que eu agradeço tudo que foi feito lá, ele era gerenciado pela Uniara. E a Uniara devolveu o parque para nós. E nós, evidente, o parque precisava de muita obra, de muita recuperação. E nós estávamos, desde 2018, recuperando o parque, recuperando as nascentes, recuperando o córrego Pinheirinho que passa lá, replantando árvores. E, no final, agora, nós temos uma obra de recuperação das pontes. Né? A gente fala ponte hoje. Na minha época de criança, a gente falava pinguela. Sabe o que é pinguela? Ah, a tua avó sabe o que é pinguela. Fala para nós o que é pinguela. Isso, a pinguela é uma pontezinha que passa em cima do córrego. Então, nós recuperamos todas aquelas passarelas lá. Recuperamos todo o mirante da cachoeira, porque tem uma cachoeira lindíssima lá dentro, onde era a pedreira. Enfim, recuperamos. E agora, e vamos começar o projeto de iluminação. Por quê? Porque nós queremos abrir no período noturno. Né? Todo o projeto de iluminação está pronto. Nós vamos começar a executar. O que me deixou triste? Tudo isso pronto, feito, e puseram fogo no parque. Entendeu? Isso me deixou muito triste, porque falta consciência ambiental, que é o que a gente estava conversando agora há pouco. Vamos falar de coisa boa. Bom, vamos falar de coisa boa, é ter a empatia, né? Mas, bom, para a gente finalizar, eu queria ficar batendo um papo aqui com o Edinho, o tempo que pudesse, ficar umas 2 horas aqui conversando. Eu também, viu, Arthur? Muito legal a conversa com você. Deixa eu passar a eleição, porque agora você tem que fazer o tempo igual para todo mundo, né? A gente vem aqui conversar, perder de vista. Tá bom? Pode deixar. 3 temas aí que estão ligados: cultura, lazer e esporte. Você que já foi, né, ministro dos esportes no governo Dilma, né? Não, fui da comunicação social. Eu queria ter sido esporte. Da comunicação social. Era meu sonho ter sido esporte. Convite aí. Mas, enfim, ele que é afeano, assim como eu, Araraquara tem a Arena da Fonte, enfim. Em cultura, lazer já tem o Parque do Basalto, o Parque do Pinheirinho. Cultura, lazer e esporte. Tem como dar uma resumida? Não que pode melhorar. Dá para ser um programa de resumo? Pode, claro. Um programa inteiro de resumo? Vamos... Porque esses 3 temas... Arthur, você está tratando dos temas que eu mais gosto de falar. Até agora eu falei pouco. Se for para falar desses 3 temas, eu vou falar muito, pode ser? Aí não vai ficar igualitário o tempo, né? Vai ter gente que vai vir. Vai pedir direito de resposta. Vamos lá. Primeiro, deixa eu falar do Pinheirinho, porque é legal, não falei. Nós vamos fazer uma obra grande agora no Pinheirinho. Vai começar a licitação dela, de adaptação para as pessoas que vivem com deficiência. Também uma plenária, passou na plenária do orçamento participativo. Olha que legal. Todo o Pinheirinho vai ser adaptado às pessoas que vivem com deficiência física, para que o Parque do Pinheirinho se torne mais democrático, né? Que as pessoas que vivem com deficiência também possam usar o parque. Então, o esporte e a cultura são temas que a gente valoriza muito, você sabe disso, né? As oficinas culturais, elas têm muito peso para nós, muito peso. Nós temos hoje 2.200
crianças, adolescentes, jovens, tem até idosos, adultos, né, que participam das oficinas culturais. É um programa lindíssimo, mas para as crianças tem um papel muito importante para o adolescente também, porque você fomenta o talento. E nós temos vários exemplos, porque o talento, Arthur, é uma questão de oportunidade. Todo mundo nasce com talento. Talento não é algo que Deus dá só para quem tem um pouco mais de condição financeira. É que quem tem um pouco mais de condição financeira tem oportunidade de desenvolver o talento. Então, as oficinas culturais, você democratiza a oportunidade, que você oferece oportunidade para todo mundo, independente do bairro que mora, independente da raça que é, independente da condição financeira que tem. Então, a gente constrói uma cidade mais democrática, mais igualitária, né? Então, eu dou muito valor. E na área cultural, só para eu fazer uma síntese, né, um resumo, tem duas coisas legais que vão acontecer. Primeiro, nós vamos devolver o teatro para Araraquara. Em 2017, quando eu cheguei na prefeitura, Arthur, o teatro ele estava penso num lado, né? Se você entrar no teatro, o lado esquerdo dele tinha uma infiltração tão grande embaixo que ele cedeu. No que ele cedeu, as paredes do teatro são do quê? De vidro. As paredes soltaram lá em cima. Nós tivemos que interditar porque aquelas paredes podiam cair a qualquer momento. Então, nós interditamos e começamos uma obra de engenharia muito sofisticada. Nós levantamos o teatro com macaco hidráulico, mas não é esse macaco que a gente troca pneu de carro, não. É um negócio forte o bicho. E embaixo dele nós refizemos as fundações. Foi uma obra muito complicada. Depois, Arthur, você ia para dentro do teatro, você sabe o que é lambril? Então, mas nem eu sabia. Eu vou lá te explicar. Nós vamos junto no teatro também. Ó. Mais um para o nosso circuito de... O lambril é aquela madeira que dá a acústica do teatro. Como é que você cuida daquela madeira? Você tem que descupinizar. Você não pode deixar dar cupim, porque senão o cupim vai comer a acústica inteira do teatro. O que aconteceu? Não deram manutenção, você enfiava a mão assim, a mão ia na parede do teatro. Nós tínhamos que refazer toda a acústica do teatro. Tínhamos que recuperar todas as cadeiras. Aí o bombeiro falou para nós assim, olha, tem que refazer o projeto do bombeiro. Então, enfim, camarim, toda a parte estrutural. Aí nós temos, de uma geral, nós estamos na última fase da obra. Nós vamos devolver agora em dezembro o teatro para o povo de Araraquara. Eu vou te dar um furo de jornalismo. Uma exclusiva. Sabe o que nós vamos fazer na reabertura do teatro? O Inácio Loyola Brandão ganhou o título de doutor honoris causa da Unesp. Nós vamos entregar o título de doutor honoris causa do Loyola Brandão lá no teatro. Esse é um furo, hein? Ninguém sabe, hein? Então, e nós vamos recuperar a Casa da Cultura também. Enfim, como nós recuperamos todos os espaços culturais dos bairros de Araraquara. Pois bem, está vendo? Já consumi todo o seu tempo aqui. Nem falei do esporte. O esporte, 1h30 eu consigo falar. As oficinas culturais, 2.200 crianças. As escolinhas de esportes, 6.300 crianças e adolescentes. Nós temos mais de 50 pontos de escolinhas de esportes espalhadas pela cidade inteira. Digo para você que é o maior projeto de inclusão social do esporte do Estado de São Paulo. Digo sem sombra de dúvida. Então, nós queremos continuar investindo muito no esporte, tanto na cultura, como a cultura educacional, inclusão social, como no esporte também. Mas no esporte de alto rendimento, nós também temos notícias boas. Nós já estamos com o projeto pronto de reforma de toda a pista de atletismo. Nós vamos recuperar toda a pista de atletismo e aquele complexo lá da pista de atletismo. Vamos emborrachar a pista, porque a nossa pista hoje ela não pode mais receber competições oficiais, porque ela não é emborrachada e falta uma raia. Nós vamos construir essa raia e emborrachar a pista. Tá?
Já trocamos toda a iluminação da pista. E vamos fazer uma cancha de malha oficial para os nossos atletas da terceira idade. Vamos fazer uma obra grande no complexo. Tudo isso não é promessa. O dinheiro está na conta da prefeitura já. Vamos fazer toda a obra de recuperação das piscinas da ferroviária. Inclusive adaptando a piscina a todos os nossos atletas da terceira idade. Fazendo rampa, né, fazendo túnel, aquecendo as duas piscinas, né, fazendo túnel para que as pessoas, no período do vento, da chuva, né, que queiram usar a piscina tenham proteção. Nós vamos fazer, da piscina semiolímpica, nós vamos fazer mais uma raia para que a gente tenha uma piscina semiolímpica oficial também. Vamos reformar todas as quadras de tênis, o paredão que o pessoal da terceira idade pediu para nós. O espaço Enes Macieira, lá no CEAR, nós vamos adaptar todo ele para os nossos atletas da terceira idade. Para a ginástica rítmica, que nós não temos um espaço em Araraquara, e vamos criar um espaço exclusivo para a capoeira, que é um esporte dos nossos irmãos afro-brasileiros, negros e negras, né? Então, estamos recuperando todas as áreas de lazer dos bairros de periferia de Araraquara. São 29 áreas de lazer. Nós vamos recuperar e vamos fazer a gestão dessas áreas de lazer junto com as entidades dos bairros, para que a gente evite que tenha a depredação, que as pessoas não valorizem. Enfim, mas tem mais coisa, Arthur, senão é que eu vou te complicar, que depois vão entrar na justiça eleitoral contra nós. Então, eu vou parar de falar, tá bom? Só deixa eu falar só mais uma coisinha? Pode? Você deixa? Então tá. Quando a gente fala de lazer, eu não posso deixar de falar da Facira, né? Nós trouxemos a Facira de volta, jamais deviam ter acabado com a Facira. A Facira é o maior evento público de lazer do interior de São Paulo. São 200 mil pessoas que vão para a Facira, shows de graça, atividade cultural de qualidade de graça. E o que é importante? É um espaço onde os nossos empreendedores mostram a força da produção da nossa cidade e região. E parei, não falo mais, tá bom? Bom, quero agradecer a você, a toda a equipe que está aqui pela disponibilidade de agenda, desejar boa sorte aí nas eleições e fiquem ligadinhos porque vão ter aqui mais entrevistas sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Araraquara. Muito obrigado. Parabéns, Arthur.